me chamo Samuel, me resido aqui em Fortaleza, né? Hoje eu quero passar para você, através do sonho que eu tive, um pouco da revelação espiritual de arrebatamento, que eu acredito que foi em espírito. Bom, já de início eu quero dizer que antes do relato acontecer e eu estar passando para a irmã, eu me encontrava no meio festivo, no meio secular, né? Bebendo, curtindo, como diz as palavras do mundo, indo para festas, para as farras, virando noites e sempre voltando no outro dia, nas madrugadas, 3, 4 horas da manhã, depois de longas horas, fazendo todo tipo de coisa que agrada a carne. Após um belo dia eu chego em casa e vou me deitar e adormeço. Quando eu adormeço, eu consigo ter noção de onde eu tô, com clareza de onde eu estava, no local que após eu adormecer eu fui parar. Era uma espécie de um lugar meio sujo, como se fosse uma casa abandonada, e a casa ela tinha bastante resíduos de queimadura, como se ela tivesse sido queimada há pouco tempo, e o chão ele era meio queimado, meio escuro, da cor preta, meio preto e branco, sem vida. Eu lembro que eu estava de braços levantados para cima, totalmente despido, sem roupa. E do meu lado havia um homem que também estava da mesma forma, despido, sem roupa e com as mãos levantadas para cima. A posição e a postura que a gente tomava era como se fosse de um frigorífico, quando você coloca a carne sobre aquele, como é que eu posso dizer, como aquele suporte que você coloca em rede, em armador, para a rede ficar mais baixa. A posição era essa. Do meu lado esquerdo eu conseguia ver uma pilha de pessoas que também estavam da mesma forma, e somente eu e a pessoa que estava do meu lado esquerdo tinham consciência, porque nós acordávamos. Eu notei que eu primeiramente acordei e do meu lado vi esse rapaz adormecido. Quando eu olho para o lado esquerdo, ele está adormecido. Daí ele acorda e eu lembro nitidamente que na nossa frente tinha um telão no qual mostrava todas as nossas realidades, dos atos que a gente cometeu na terra e dos atos que a gente tinha feito enquanto vida. Porém eu estava em espírito, né, arrebatado naquele lugar. Creio que assim foi. E o homem acordava. Eu tinha noção de todos os meus sentidos. Eu sabia que eu estava em um lugar quente, eu suava, eu transpirava um mau cheiro, porque aquele lugar também tem um mar fétido. Eu sentia o meu cheiro, pois eu estava suando, e eu estava desacordado. Daí acordei e vi o telão apresentando algo que eram minhas obras. Daí eu vi que a pessoa que estava do meu lado acordava e entrava em desespero. Naquele mesmo momento eu sabia que a minha condição era de pecador e que eu estava simplesmente em um lugar onde não haveria ajuda nenhuma para me ajudar e para me salvar. Então eu olhei o colega que estava do meu lado, e daí quando ele se acorda, ele se espanta, e de repentemente da perna dele, dos braços dele, começa a sair bichos, como se fosse tapuru, como se fosse lesmas. As lesmas mediam praticamente um palmo, algumas menos que um palmo, e ela rastejava nos nossos corpos. E ele tentava sacudir, mas não conseguia. Ele conseguia sentir que saía também aranhas, ratos. Logo em seguida
eu olhando para ele, vi ele gritando, eu começava a sentir os ratos, as aranhas e as lesmas grandes saindo do meu corpo. Eles saíam do meu corpo e ele rasgava a minha carne, comendo como se fosse realmente insetos mordedores, como esses insetos que a gente vê em terra. Na terra, a gente consegue ver certos insetos que trabalham por debaixo do chão e que até entram em carnes, né? Carnes mortas, e era da mesma maneira. Eu lembro que a gente estava numa espécie de um mundo e a gente estava de frente para esse telão. Eu continuo a frisar que esse telão ele era bem claro, como se mostrasse as nossas obras, e existia alguém que ia cortar a gente da barriga para baixo. Eu sei porque eu sentia que havia uma presença e eu via também muita carne no chão, o ar fedorento, fétido, com aquele cheiro de carniça podre, algo extraordinário. Um mundo sombrio onde não há esperança, só há desesperança, desespero, dor e sofrimento. A gente estava com os braços estendidos para cima, a gente estava amarrado, mas eu não conseguia ver nenhum tipo de corrente, na qual eu acredito que essas correntes espirituais são correntes do pecado, e a gente estava sem força, sem poder agir naquele momento. Eu sempre gostei de vídeos de arrebatamento, sempre acreditei que eu poderia ir até esse lugar, ver coisas extraordinárias, mas não sabia que seria dessa forma, porque eu me encontrava em pecado. Na verdade, eu ainda me encontro em pecado, e eu quero passar esse relato para a irmã, para que a irmã veja, né, que a irmã consiga ter a clareza dos relatos do qual apresento. E para terminar, eu via que estava vindo alguém que eu sentia que o aspecto era gordo, com uma faca na mão, que ia transpassar a gente, fazer todos os tipos de maldade com a gente. Esse é o relato. Logo em seguida eu acordei, e quando eu acordei desesperado dentro de casa, suando e muito desesperado com a situação do relato que eu passo, da história que eu vivi naquele momento, né?